E há um sinal de perigo nos mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Tem algo acontecendo, isso pode afetar as criptomoedas nos próximos dias ou horas, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin está aí subindo cerca de 0,5%, chegou a cair um pouco nessa segunda-feira, mas o mais impressionante do mercado agora, o mais assustador, ele não está no mercado de criptomoedas, mas sim fora dele. Vou começar analisando a situação gráfica do Bitcoin e ela não mudou em relação à análise de ontem, tá? O Bitcoin, ele rompeu nos últimos dias para baixo um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que após rompido indica que o mercado tende a cair depois de um movimento de alta. O alvo desse topo duplo que o Bitcoin rompeu para baixo estava ali na região, está na região dos 25.900 e o Bitcoin hoje chegou ali próximo, tá? Então já dá para considerar que ele bateu o alvo daquele topo duplo que havia se formado aí nos últimos dias, mas o mais importante, galera, não é isso, tá? Tem algo que está indicando que a gente pode ter uma desvalorização ainda maior nos ativos de risco, inclusive no Bitcoin. Isso vem do macro. Ah, Tainan, mas como assim do macro? Hoje o SP500 está até subindo um pouco, né? O SP500 está ali subindo 0,2, ou seja, o mercado parece estar estável. Sim, só que tem algo muito complicado, algo muito perigoso para todos os ativos de risco, inclusive as criptomoedas, que é o DXY, galera. Esse índice é o índice que mostra a força do dólar frente a uma cesta de moedas relevantes globalmente e o DXY não para de subir. E, galera, isso é o de menos, tá? O DXY aqui, olhando ele só dele tá subindo já é ruim, mas o mais impressionante é o sinal que apareceu no gráfico, que vocês podem ver aqui por meio dessas duas linhas, tá? Essa linha amarela é a média móvel de 200 dias do DXY e a linha azul é a média móvel de 50 dias. Observem o que tem acontecido aqui nos últimos dias. Isso mesmo, galera. A média móvel de 50 dias passou para cima da média móvel de 200 dias e isso sinaliza que o mercado tende a subir, tá? De que esse ativo está ganhando momentum, que esse ativo está ganhando força. No caso aqui não um ativo, mas um índice que mostra que o dólar está ganhando força globalmente. E as últimas vezes em que a gente teve o DXY ganhando força globalmente e fazendo esse movimento que a gente chama de cruz de ouro no gráfico, meus amigos, a gente teve uma subida drástica do DXY. A última vez que a gente teve isso foi em julho de 2021, e a partir de julho de 2021, o DXY, que estava na época na região ali dos 91 pontos, subiu e chegou a bater a região dos 116 pontos ali por volta de setembro de 2022. E isso, galera, é um dos fatores por trás da desvalorização que a gente vem acompanhando nas criptomoedas aí desde o final de 2021, pois o DXY subindo, ele complica tudo, tá? Inclusive, a gente vê aqui que naquela época ali em que o Bitcoin começou a cair, né, depois dele atingir o topo, ali por volta de 11 de novembro, 10 de novembro de 2021, o DXY ele explodiu naqueles dias e a partir dali ele veio só subindo mais e mais e mais, tá? Naquela época ele estava rompendo para cima um fundo duplo e o resultado foi que o DXY subiu muito, isso fez com que o Bitcoin e várias criptomoedas se desvalorizassem, isso porque tudo é cotado em dólar, né, pessoal? Se o DXY sobe, mostra que o dólar está sendo mais procurado, as pessoas estão saindo de ativos de risco, que são ações, criptomoedas, países emergentes, e isso bateu nas criptomoedas. E se isso continuar desse jeito, se ele estiver fazendo a mesma coisa agora, a coisa complica, tá? Não, mas só você está falando isso só com base no DXY? E não, vou mostrar para vocês outra coisa aqui que na minha visão é muito alarmante. Esse aqui é o juros de 2 anos dos Estados Unidos, aí rompendo o máximo histórico, mas o de 2 anos nem tanto. O pior mesmo está sendo aqui o de 10 anos, que é o título, galera. O de 10 anos, o Treasury de 10 anos, é o título que vários governos de vários países carregam, tá? E ele tá batendo máxima aí dos últimos tempos, tá? Se a gente olhar aqui, a última vez em que a gente teve o Treasury de 2 anos nesses níveis, vou colocar aqui no gráfico semanal para ficar mais fácil de ver,
tá? Vamos ver aqui se a gente consegue ver. A última vez que o rendimento dele esteve nesses níveis foi antes da crise do subprime, tá? É o maior nível desde 2008, galera. Desde 2008 que o rendimento do Treasury de 10 anos não atinge esse patamar, tá? Então a gente está numa situação, meus amigos, que olhem isso daqui, tá? Juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo sem parar. Isso, galera, tende a desestimular investimento em ativos de risco, como é o caso do Bitcoin, das criptomoedas, ações, principalmente ações nos Estados Unidos, porque esses títulos eles batem muito no mercado de lá, mais talvez do que em outros mercados, tá? E a gente tem também o de 30 anos, a mesma coisa, galera. Olhem isso, tá? O de 30 anos hoje tá no maior nível aí desde abril de 2011, tá? Então a gente tá vendo aqui os juros globais, os juros futuros lá nos Estados Unidos, as expectativas e os rendimentos dos treasuries, mostrando que o maior rendimento que tira pessoas de ativos de risco, isso está causando uma desvalorização aí dos outros ativos em relação ao Bitcoin. Isso, na minha visão, é um sinal de perigo enorme. Isso porque, galera, a gente tem que lembrar que na última reunião do Fed, a gente teve a divulgação do dot plot, e esse dot plot, que é o gráfico de pontos, mostrou que a gente não vai ter juros abaixo de 5% no próximo ano nos Estados Unidos. Pelo que eu estou vendo aqui, galera, se as coisas continuarem do jeito em que elas estão, eu só vejo os juros caindo nos Estados Unidos no ano que vem se a gente tiver uma recessão ou alguma quebra, algum evento que assuste o governo dos Estados Unidos e faça com que eles joguem os juros para baixo rápido para estimular a economia, tá? Se não, meus amigos, a gente vai ter o halving mais complicado da história do Bitcoin até então, porque o Bitcoin nunca conviveu com o nível de taxa de juros tão elevado, tá? Então hoje a semana está começando, na minha visão, tensa para os mercados, tá? Embora a gente não esteja tendo aí uma queda generalizada ou algo do tipo, esses sinais que a gente está vendo não são bons e corroboram para aquela visão de o Bitcoin buscar a região dos 12K aí nos próximos meses ou semanas, porque a gente tem dois padrões gráficos ali relevantes indicando 12K. Aquele topo duplo ali que ele formou durante o ano de 2021 e 2022 e aquela cunha ascendente que foi rompida aí nos últimos dias, tá? Também com alvo ali na região próximo dos 12K. Então a gente tem uma situação que para os próximos meses aí não é boa. A gente está começando a semana com sinais ruins e a gente também tem que falar da análise de sentimento. Mas antes, só para destacar para vocês, tá? Hoje a gente não teve nenhum dado macroeconômico aí que reforçou essa tese de juros altos, tá? A gente está tendo um dia tranquilo, segunda-feira, geralmente segunda-feira a gente não tem muitos indicadores, mas amanhã, na parte da manhã, já começam, tá? A gente vai ter 3 dados macroeconômicos relevantes lá nos Estados Unidos: licença, construção civil, confiança do consumidor, que é um dado muito importante, vendas de casas novas relativos ao mês de agosto, tá? E essa semana nem se fala, principalmente na quinta e na sexta-feira. Quinta-feira a gente tem o Jerome Powell falando, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Dependendo do que ele fala, ele pode mudar aí a expectativa do mercado. E também na sexta-feira teremos ali a divulgação do dado de inflação mais importante, que é o que faz, é o dado que o Fed se baseia para decidir as taxas de juros. Tá? Temos que lembrar, o que derrubou Bitcoin e criptomoedas desde o final de 2021 para cá foi a expectativa e a subida das taxas de juros. Tá? Então, é muito importante a gente ver esse discurso do Jerome Powell na quinta-feira, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, e também na sexta-feira, o dado de inflação. Tá? Essa semana é uma semana quente aí em termos de dados macroeconômicos. E eu penso que para podermos ter a perspectiva de os juros começarem a cair no ano que vem, a gente precisaria que esses dados macroeconômicos ali, o da sexta-feira, principalmente, mostrassem uma inflação menor do que o esperado, tá? E vamos aqui para a análise de sentimento do Bitcoin, começando pelo TRDR, pessoal. Hoje a gente está tendo uma coisa complicada, tá? O long short ratio chegou a bater em 2 hoje com o open interest subindo. Isso mostra que a galera tá abrindo posição comprada no Bitcoin, tá? Se a galera tá abrindo posição comprada no Bitcoin, o que as baleias fazem? As baleias jogam o preço para baixo para liquidar essas pessoas, tá? Então a gente está com uma boa parte dessas pessoas que abriram posições compradas ali ou fecharam, tá? A gente teve uma diminuição drástica ali do open interest, mas o fato é, o long short ratio tá acima de 2. Aliás, está próximo de 2, chegou a estar acima hoje. Isso mostra que a gente tem quase 2 pessoas apostando na alta no mercado para cada pessoa que aposta na queda, o que significa que as baleias têm muita liquidez aí, vão ganhar muito dinheiro dessas pessoas que estão apostando na alta se o mercado cair.
tá? A gente tem a taxa de funding aqui que está negativa agora, mas esteve positiva aí na maior parte da manhã, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí para ver como ela vai se comportar, mas nos últimos dias ela tem ficado mais positiva, o que é um sinal ruim para o pessoal que está apostando na alta. Significa que a gente pode ter queda, e para a gente saber para onde o mercado deve ir nos próximos movimentos, a gente tem que ver o rate map da High Block. E começando aqui pelo de 7 dias, a gente vê que o mercado pegou boa parte daquela liquidez que estava abaixo, né? Ontem, na atualização de ontem, eu disse, tem muita liquidez na região dos 26.150. O Bitcoin foi lá e pegou toda aquela liquidez na região dos 26.200, 26.150. E na de 7 dias agora a gente está com bastante liquidez ali na região dos 27.550. O que precisa acontecer para o Bitcoin ir lá buscar aquela região dos 27.550 agora? Precisamos que as pessoas entrem em posição short, algo que não está acontecendo, tá? Enquanto as pessoas estiverem abrindo posições long, a tendência é que o mercado continue indo para baixo para pegar a liquidez dessas pessoas, tá? Outra coisa, pessoal, temos que ver aqui o de um mês para ver onde estão os pontos de liquidez, onde estão. E a maior parte da liquidez no um mês está ali na região dos $28.300, continua naquela região, tem bastante liquidez ali, mas para buscar essa liquidez a gente precisa que as pessoas comecem a abrir posições short, tá? Apostar na queda para o mercado subir, mas não é o que a gente está tendo nos últimos dias. O pessoal está apostando na alta e aí fica mais arriscado, mais provável o Bitcoin buscar a liquidez que está abaixo. Agora o ponto é que a gente tem mais liquidez próxima aqui, região dos 25.600, 25.700 e principalmente região dos 24.800. Tem bastante liquidez lá. Esses aí são os pontos em que a gente poderia montar posição. Para resumir, região ali dos 27.600 ou região dos 28.300 seriam regiões boas para shortar, se o mercado fosse, e as regiões ali dos 25.600 ou regiões ali dos 24.800 seriam regiões boas para fazer posições longas aí no curto prazo, apostar na alta, tá? Então, vamos seguindo, vou atualizando vocês aí a partir dos próximos dias. No mais, desejo aí uma excelente segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!